Boa noite. Vamos tornar a nossa noite ainda melhor, dedicando alguns minutinhos ao mergulho para dentro de nós, ao mergulho em rumo ao autoconhecimento, né? Se nós tivermos disciplina para dedicarmos alguns minutos do nosso dia para essa finalidade, em pouco tempo vamos observar a grande diferença que isso faz para a nossa vida. Pode ser 10 minutos por dia, 15 minutinhos por dia. No final de um mês, de 6 meses, de um ano, nós vamos olhar para trás e pensar, puxa vida, como aqueles 10 minutos por dia fizeram diferença para a minha vida. Então hoje nós vamos usar um pouquinho mais, vamos usar uns 45 minutos, mas deixo desde já a sugestão para que vocês tenham disciplina para adquirir este hábito. A gente tem que ser perseverante, porque nós sempre vivemos na lei do menor esforço, e deixar hábitos antigos para adquirir hábitos novos é sempre algo difícil, né? Mas logo nós percebemos o quanto isso nos auxilia, e aí este hábito a gente não abandona nunca mais. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que ainda é pouco estudado, pouco visto, inclusive dentro das casas espíritas, apesar da grande necessidade desse estudo, dessas informações que nos são trazidas pelo plano espiritual, e da grande necessidade da reflexão que este tema deve provocar em nós. É um tema que nos interessa bastante, um tema em relação ao qual nós gostamos de estudar, e tomara que o nosso estudo de hoje lhe seja proveitoso de alguma forma. Hoje nós vamos conversar sobre sexo. Vamos refletir acerca da saúde sexual da alma. Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos, que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a este assunto. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Vou até repetir, porque essas palavras são muito fortes e muito importantes. Tão aviltado tem sido o sexo pela maioria dos encarnados terrenos, que os espíritos têm dificuldade, por enquanto, de elucidar o raciocínio humano em relação a esse assunto. Essas palavras são de um espírito já bastante conhecido nosso, o espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, que foi psicografado, esse livro foi psicografado por Chico Xavier. Dentre todas as causas de sofrimento para o homem terreno, o dinheiro e o sexo ocupam, sem a menor sombra de dúvida, o topo da lista. E dentre esses dois, dentre o dinheiro e o sexo, difícil, praticamente impossível dizer qual deles tem provocado em nossas vidas, na vida dos homens, os maiores estragos. O sexo é ainda experimentado de forma muito equivocada pelos homens, porque em sua ignorância o homem não faz ideia da imensa repercussão do sexo na sua vida energética, na sua vida espiritual, mental e até física. Ainda acreditam, a maioria das pessoas ainda acredita que o sexo esteja localizado no corpo físico e que esse deva ser suprido nesta sua necessidade, assim como temos que comer quando estamos com fome, temos que beber quando estamos com sede. Rebaixam o sexo entre os homens ao nível do sexo entre os animais, esquecendo-se que entre o homem e o animal há distância equivalente do homem para os anjos. Isso está escrito lá no livro dos Espíritos. Então, os animais, que são nossos irmãos caçulas, estão, em termos evolutivos, muito distantes de nós.
tão distantes quanto nós estamos desses espíritos, a quem chamamos de anjos, que são espíritos que já atingiram um tal nível evolutivo que nem precisam mais reencarnar. Então, as necessidades dos animais, pelo fato de eles estarem evolutivamente tão distantes de nós, não podem servir de parâmetro para as nossas necessidades. Nós estamos muito, muito longe deles, muito acima deles. Na base desse problema está o fato de que o homem não sabe o que ele é. O que ele é. E vejam bem que a questão aqui não é quem ele é. Porque o quem é mutável. O quem muda o tempo todo. Se vocês me perguntarem quem é você, eu vou responder. Eu sou a Laís. Sexo feminino, brasileira, CPF tal, RG tal. Mas na verdade eu devia dizer, eu estou a Laís. Eu estou brasileira, estou sexo feminino, estou CPF tal, é RG tal, porque em existências passadas tudo isso foi diferente e nas futuras será diferente também, inclusive o sexo. Como eu bem sei, eu já reencarnei muitas vezes como homem, aliás, eu sei que foram muito mais vezes como homem do que como mulher. A minha caminhada no universo feminino é bastante recente, então tudo isto é passageiro, inclusive a forma de pensar, de sentir e de agir. Estamos mudando o tempo todo, Gosto muito daquela frase, cujo autor esqueci, mas que diz assim: se você me conheceu há um ano, prazer em conhecê-lo, porque eu não sou mais a pessoa que eu era há um ano, e graças a Deus que é assim. Está aí a base do processo evolutivo, né? Então, quem nós somos está em constante mutação, mas o que nós somos é imutável. O que é na resposta do o que está a nossa essência, aquilo que sempre foi e que sempre será. O que nós somos? Somos espíritos, somos energia. Sempre fomos energia desde a nossa criação e sempre seremos energia. Isto é imutável. Vocês sabiam que vocês são energia? Eu já fiz essa pergunta para o Bruno na outra palestra desse assunto e ele respondeu que sim, que ele sabe já energia. Mais ou menos, né? Às vezes a gente lembra, às vezes a gente esquece, né? Mas para aqueles que me dariam, se eu fizesse essa pergunta, que me dariam a resposta sim, eu sei que eu sou energia. Vejam bem, sou energia, não tenho energia. Nós não temos energia como temos roupas ou objetos, não, nós somos energia. Se vocês me responderem que sim, que vocês sabem que vocês são energia, eu lhes faria uma segunda pergunta. No dia em que você descobriu que você é energia, o que isso mudou na sua vida? O que isso mudou no seu jeito de se relacionar consigo mesmo, com as outras criaturas, com os outros homens, com as outras pessoas e com o mundo que o cerca? Em que saber isto mudou a sua vida? Se a resposta de vocês for, não mudou nada, então, na verdade, vocês não sabem. Receberam essa informação, mas ela não foi metabolizada, não foi compreendida no seu real significado, ficou na pele, ficou na superfície. Porque quando nós compreendemos realmente o que é ser energia, nunca mais a nossa vida é a mesma. Nunca mais a nossa relação com as outras criaturas, com o mundo e conosco mesmos é a mesma. Porque nós aprendemos que nós estamos constantemente interagindo energeticamente uns com os outros, como estamos nesse momento exato, com as outras criaturas, com o universo que nos cerca, e esta é a única forma de cair o véu que cobre os nossos olhos em relação ao sexo. Porque nós passamos a compreender também a profunda relação que o sexo tem com essa troca de energias que ocorre, inclusive durante a relação sexual.
Então nós vamos iniciar o nosso estudo respondendo, ou pelo menos tentando responder a algumas questões que parecem nos ser bastante pertinentes para ampliar o nosso raciocínio em relação a este tema. O desejo, o impulso sexual está erradicado, está localizado no corpo físico. A origem do impulso sexual, do desejo sexual, está localizado no corpo físico? Não, não está. O desejo sexual, o sexo, está localizado na mente do espírito que usa aquele corpo. E o corpo apenas responde perfeitamente às ordens que são enviadas pela mente, mesmo que inconscientemente. Na maioria das vezes essas ordens são inconscientes. O corpo reage com precisão, sem questionar as ordens que são dadas pelo espírito, pela mente daquele espírito que habita, que usa aquele corpo, assim como o corpo usa roupas. O corpo nunca dá a ordem. A ordem parte sempre de nós, espíritos. Como prova disso, como prova de que o sexo está localizado na mente do espírito e não no corpo, está o fato de que muitos espíritos desencarnados, espíritos que não possuem mais o corpo físico, continuam gostando muito de sexo, desejando sexo, tendo necessidade de sexo. São chamados espíritos sexólatras. Se eles não têm mais um corpo físico, ora, essa é a prova de que o sexo está localizado na mente do espírito. Porque se estivesse no corpo, eles não teriam mais esse desejo e essa necessidade, já que eles não possuem mais um corpo físico. Então essa é a prova de que o sexo está localizado na mente de cada um de nós, na mente do espírito que habita e que comanda e que dá as ordens para o corpo físico. Então, começamos a entender que quando temos relações sexuais com alguém e depois dizemos, não deu para evitar, foi inevitável, o corpo falou mais alto, a força do corpo foi maior que a minha, o corpo é fraco, a carne é fraca. Isso na verdade é uma desculpa furada. Isso é espírito lavando as mãos em relação à sua responsabilidade. Porque o corpo faz ou não faz o que o espírito manda. Ele atende perfeitamente às ordens que vêm do espírito. Então, nossas relações sexuais são sempre escolhas nossas e são ditadas por nós, espíritos, não pelo nosso corpo. O nosso corpo nunca, jamais é responsável pelas relações sexuais que venhamos a ter. Os únicos responsáveis somos nós. Um dos períodos, ou o período mais difícil para o espírito durante a sua reencarnação em relação a essa questão sexual é, sem dúvida alguma, a adolescência, quando ocorre a maturação das gônadas sexuais, testículos nos meninos, ovários das meninas, com consequente início de produção dos hormônios sexuais que invadem a circulação sanguínea, encharcam a circulação sanguínea, encharcam o cérebro, e dali em diante o espírito tem que aprender a lidar com aquela situação nova. Naquela reencarnação é uma situação absolutamente nova, até então ele não vivia essa força do corpo sobre ele, dos hormônios sobre ele. É claro que em reencarnações passadas ele passou por isso, mas na atual é uma situação nova, ele vai ter que reaprender a lidar com isso. E mesmo nessa situação tão difícil que é a adolescência, percebemos que há condutas sexuais completamente diferentes entre os adolescentes. Há adolescentes que descobrem sua sexualidade e vivenciam sua sexualidade de forma irresponsável, leviana e até promíscua, enquanto muitos outros encaram essa nova experiência de forma mais centrada, mais responsável, mais cuidadosa, mais zelosa. Ora, se a idade biológica, se a idade cronológica é a mesma, e os hormônios que estão encharcando aquele corpo são os mesmos, o que difere de um grupo do outro? O que difere
é a opção do espírito, a escolha feita por esses espíritos. Alguns espíritos escolhem, optam por vivenciar sua sexualidade de uma forma, e outros espíritos optam por vivenciá-la de uma outra forma. Mas, desde então, quem está no comando dessa vivência sexual é o espírito e não o corpo que ele usa. Conclui-se daí que o sexo não é uma necessidade fisiológica, porque isso ainda ouvimos com muita frequência, né? Sexo é uma necessidade fisiológica. Não, não é. O sexo não é uma necessidade fisiológica, porque necessidade fisiológica, como o próprio nome diz, é algo que é essencial para a manutenção da vida do corpo físico. É uma necessidade para a vida do corpo físico. Então, comer é uma necessidade fisiológica. Beber é uma necessidade fisiológica. Dormir, urinar e várias outras que nós poderíamos citar são sim necessidades fisiológicas. Se o corpo for suprido de uma ou de várias delas, o corpo mais cedo ou mais tarde acaba morrendo. Mas o sexo não é uma necessidade fisiológica, porque ele não é essencial à manutenção da vida do corpo. Muitas pessoas optam por viver sem sexo, muitas pessoas vivem sem sexo e vivem muito bem, são felizes, são saudáveis, não têm problemas físicos por conta da falta, da ausência do sexo na sua vida. Enfim, pessoas muito bem resolvidas em relação a essa questão, para quem o sexo não faz falta nenhuma. Então, isso deixa claro que o sexo não é uma necessidade fisiológica, porque se fosse para uma pessoa, seria para todas. Qual é o objetivo do sexo para espíritos do nosso nível evolutivo? Formação de novos corpos para viabilizar, para possibilitar a reencarnação dos nossos irmãos, assim como alguém viabilizou a nossa reencarnação, né? E trocas energéticas de alta qualidade. O sexo é uma poderosa fonte, um poderoso meio de viabilizar trocas energéticas de alta qualidade entre as criaturas. E essa ligação física ainda é necessária para espíritos do nosso nível, porque nós não temos condições ainda de usar apenas a mente como fator de propulsão para essas energias a serem trocadas. Em planetas mais evoluídos, onde vivem espíritos mais evoluídos do que nós, espíritos que já passaram por tudo isso que nós estamos passando, né? Lá esses espíritos já aprenderam a dominar a sua mente de forma a fazer com que essas trocas energéticas ocorram com um simples comando mental, com a simples força da vontade. E contam eles que é um processo muito lindo, extremamente prazeroso, ainda mais prazeroso do que o sexo como nós o conhecemos, né? Porque é mais sutil e mais profundo. Mas nós ainda temos necessidade do contato físico para servir como alavanca de propulsão para essas trocas energéticas de alta qualidade. Essas trocas energéticas são sempre de alta qualidade? Antes fosse. Se fossem, não haveria todos os problemas que a gente sabe que existem em relação ao sexo. Mas infelizmente não. As trocas energéticas de alta qualidade, energia de alta frequência vibratória, estas energias só se fazem presentes e só são trocadas, só são doadas de uma pessoa para outra, quando na relação sexual existe sentimento. Como a gente costuma dizer, tem que rolar sentimento. Amor, carinho, afeto, respeito. Quando a união não é só de corpos, é acima de tudo uma união de almas, aí sim as energias trocadas são de altíssima qualidade, energias salutares, energias terapêuticas, energias que curam. Quando não há a presença destes
sentimentos, quando não há amor, carinho, afeto, quando a relação é apenas uma união de corpos, buscando apenas o prazer físico, as energias trocadas são de baixa frequência vibratória, de baixa qualidade, e isto pode provocar, inclusive, problemas físicos e mentais nas pessoas envolvidas. São energias tóxicas, porque as pessoas passam a doar uma para a outra, são energias deletérias, energias tóxicas. Então, estabelecer trocas energéticas através do sexo é algo muito, muito delicado. E nós devíamos ser bem mais atenciosos, bem mais cuidadosos em relação a esse assunto. Como já foi mencionado, distúrbios físicos e mentais podem ser desencadeados como consequência dessas trocas energéticas de baixa qualidade. E o ectoplasma, será que ele também é liberado durante as relações sexuais? Lembrando que ectoplasma é uma outra energia que nós possuímos, que não é energia vital, que está fluindo lá no duplo etérico. É uma energia mais densa que nós possuímos e que é liberada por todos os orifícios do nosso corpo. Pelos olhos, pelas narinas, pela boca, pelos ouvidos, pelos poros e pelos órgãos sexuais. Essa energia, quando é liberada nas relações onde há afeto, onde há carinho, onde há amor, os irmãos espirituais, os terapeutas do mundo espiritual, ficam respeitosamente esperando do lado de fora do recinto, e depois que a relação acaba, eles entram no recinto, captam esse ectoplasma que está no ambiente e levam este ectoplasma para os locais onde há irmãos nossos com necessidade de auxílio, com problemas de saúde principalmente, já que o ectoplasma tem a possibilidade de interagir com o corpo físico. Então, além de ser uma relação de amor que está trazendo benefícios para aquelas duas pessoas, nós ainda auxiliamos outras pessoas através do ectoplasma que os amigos espirituais levam para auxiliar pessoas que estão adoentadas nas clínicas, nos hospitais, nos consultórios médicos, enfim, onde há necessidade de que alguém seja auxiliado, né? E o mesmo, infelizmente, não acontece nas relações onde há ausência do amor, a ausência do sentimento, do afeto, do carinho. Naquelas relações onde há amor, forma-se um cinturão, um muro energético no ambiente, impossibilitando a entrada de espíritos inferiores. Eles que vibram numa frequência muito mais baixa não conseguem passar por esse muro energético e ficam isolados do lado de fora. Então essas relações de amor estão protegidas pelo próprio amor. Mas quando não existe amor, quando a relação é apenas pelo prazer físico, não ocorre a construção desse cinturão energético de alta frequência e o ambiente fica totalmente aberto à mercê de qualquer espírito que queira assistir e até participar da relação sexual. Então o ambiente fica totalmente desprotegido porque as paredes físicas não são empecilho para esses espíritos. É como se estivéssemos tendo uma relação sexual em praça pública. Daí a plateia chega, assiste e pior, participa da relação sexual ativamente, porque esses espíritos ainda sentem prazer no sexo, eles ainda querem sexo, eles são sexólatras, mas eles não têm mais um corpo físico que lhes dê esse prazer físico. Então, eles estabelecem ligações energéticas conosco e passam a sentir prazer através do nosso corpo. O problema é que ao mesmo tempo em que eles sentem prazer através do nosso corpo, eles vampirizam as nossas energias, a nossa energia vital, sugam as nossas energias, e as pessoas que têm o hábito de viver esse tipo de experiência com alguma frequência, passam a sentir-se mais cansadas, desanimadas, com problema, sem vontade de fazer as coisas, pode inclusive adentrar no processo
depressivo, porque se o corpo físico não está sendo abastecido pela quantidade necessária de energia vital, se o cérebro físico está trabalhando com pouca energia vital, porque os espíritos estão vampirizando, por conta dessa baixa quantidade de energia vital, o cérebro não consegue trabalhar como deveria e pode-se entrar, inclusive, num processo depressivo como consequência disso. E esses espíritos também pegam esse ectoplasma, também coletam esse ectoplasma que está no ambiente e também o levam para fora, mas não para auxiliar outras pessoas, mas para prejudicá-las de alguma forma, inclusive provocando acidentes. Então vejam que as relações sexuais, quando ocorrem só pelo sexo e pelo sexo, elas fazem mal, elas são prejudiciais não só àqueles que estão participando, mas a outras pessoas que ainda são prejudicadas pelo ectoplasma que foi liberado e levado pelos espíritos inferiores. E além disso, há também a possibilidade, como nós já vamos ver adiante, de haver a instalação de processos patológicos a nível de corpo físico como consequência deste hábito nocivo. Os espíritos inferiores podem prejudicar de alguma outra forma? Bem, só para ilustrar, aí a gente começa a entender como deve ser o ambiente nos motéis, né? Não é questão aqui de forma alguma de criticarmos o uso dos motéis, mas é questão de nós termos consciência do que pode acontecer conosco a partir do instante que entramos lá. Aqueles quartos já estão com seus habitantes totalmente preparados para a nossa chegada. Quando nós chegamos, eles já estão lá dentro. Opa, chegou mais um casal, mais duas vítimas, né, nossas. E é óbvio que eles participam da nossa relação sexual, que eles já estavam lá. Ah, mas eu vou com meu esposo, com a minha esposa, que eu amo. Pois é, só que esses habitantes já estão lá dentro. Mesmo que nós formemos o cinturão energético de amor, que nos proteja contra outros espíritos que estão lá fora, nós não podemos esquecer que já havia aqueles que já estavam lá dentro, que fazem residência fixa, eles moram lá. Então, é interessante sabermos disso, porque podemos eventualmente também sermos prejudicados por esses espíritos que moram lá dentro e que participam das relações sexuais conosco. Os espíritos inferiores podem prejudicar de alguma outra forma? Sim, eles podem tornar-se nossos obsessores dos encarnados. Aqui estamos falando de obsessão de desencarnado para encarnado, que somos nós, né? Induzindo-nos à prática sexual irresponsável, leviana e até promíscua. Então, como esses espíritos precisam do corpo de alguém para sentir prazer através do sexo, eles, quando conseguem estabelecer um processo obsessivo conosco, a partir das nossas falhas morais, a partir, né, das nossas questõezinhas morais que precisam ser trabalhadas ainda, e a partir de uma afinidade mental que ainda existe entre eles e nós, estabelecem essa ligação e passam a estimular o encarnado a viver uma vida sexual irresponsável. Quanto mais sexo nós fizermos, melhor para eles, é isso que eles querem. Então, muitas vezes, esses espíritos induzem o encarnado a ter uma vida sexual promíscua, induzem-no à traição, ao adultério, porque quanto mais sexo fizermos para eles, melhor. Então eles começam a nos enviar aquela sugestão, só uma vezinha, não tem problema trair sua companheira, só uma vezinha, vai, ou só mais uma vezinha, e mais uma vezinha. E essa de vezinha em vezinha eles vão nos levando na lábia. Só que isto não diminui, não tira a nossa responsabilidade, porque a sugestão é deles, e eles responderão por isso. Tudo que fazemos na vida, sejamos encarnados ou desencarnados, volta para nós de alguma forma. E eles vão responder por interferirem de forma perniciosa na vida de alguém. Mas
aceitar a sugestão deles é responsabilidade só nossa. E ninguém tira essa batata quente do nosso colo. Porque nós podemos receber essa sugestão na forma de um pensamento que na maioria das vezes não conseguimos perceber que vem de uma outra criatura, de um outro ser. Ele surge como sendo supostamente pensamento nosso, desejo nosso, mas nós podemos resistir a ele. Não, eu não vou fazer isso. Nem que eu tenha que me amarrar com uma corrente no pé da cama, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer para minha companheira, para o meu companheiro, o que eu não gostaria que ela fizesse para mim. E a partir do instante que aceitamos, nós nos tornamos os únicos responsáveis por isso, por termos aceito a sugestão deles. Pode acontecer também que os nossos desafetos do passado, espíritos que não têm nenhuma ligação especial com o sexo, mas eles querem nos ver infelizes, porque eles têm mágoa em relação a nós, eles têm raiva, eles nos odeiam por conta de coisas que tenhamos feito para eles, porque nós os fizemos sofrer em outros tempos. E agora, percebendo que a questão sexual é ainda um ponto fraco nosso, eles exploram este ponto fraco, sabendo que logo ali adiante essa conduta vai nos trazer infelicidade. E a nossa infelicidade é tudo que eles querem. A nossa infelicidade é a felicidade deles. São espíritos que se julgam no direito de fazer vingança com as próprias mãos, eles querem revanche, nós de alguma forma trouxemos infelicidade para a vida deles e eles querem fazer o mesmo conosco. Então esses espíritos, apesar de não terem eles próprios nenhuma ligação especial com o sexo, eles percebem a nossa tendência e nos estimulam a esse procedimento, porque sabem que ali adiante nós vamos cair em grande infelicidade. Nossas viciações e condicionamentos do passado também podem nos lançar a equívocos na área do sexo. Então, até agora, nós demos bastante ênfase à questão da influência que recebemos dos espíritos desencarnados que estão o tempo todo nos fazendo companhia. Mas, muito do que fazemos não tem nenhuma participação de outros espíritos. É algo que vem só do nosso condicionamento mental, das nossas tendências que trazemos lá de existências passadas, já que somos seres mais do que seculares, somos seres milenares. Então sim, com certeza, a alma que não se reeducou tende a repetir o comportamento equivocado do passado. Quando não ocorre a reeducação da alma, vida após vida, existência após existência, reencarnação após reencarnação, nós tendemos a repetir os equívocos cometidos no passado, porque não nos esforçamos para nos reeducarmos. E daí a necessidade do amor próprio, da autoestima, para decidirmos, para escolhermos sempre aquilo que é melhor para nós. Além do condicionamento mental que trazemos de existências passadas, que está guardadinho lá no nosso subconsciente, nós não temos consciência disso. Além desse condicionamento mental que nós trazemos, porque não ocorreu a reeducação da alma, muitas vezes a baixa autoestima, a falta de amor próprio, também pode nos levar a esses comportamentos equivocados e infelizes. Porque inconscientemente podemos buscar a autopunição, porque nos sentimos culpados em relação a coisas que fizemos no passado, achamos que não merecemos ser felizes, não merecemos amar e ser amados, e inconscientemente nos lançamos a comportamentos autopunitivos, ou nos lançamos por carência a uma busca desenfreada por afeto, por atenção, por carinho, por amor. Buscamos no outro o amor que não temos por nós mesmos. Então, a necessidade do auto-amor, né, da autoestima é premente. Enquanto nós não estivermos com o nosso copo transbordando de amor, nós vamos
por nós mesmos, nós vamos continuar buscando isso no outro. E muitas vezes enxergamos amor, carinho, afeto onde não existe. O carente é facilmente enganado e levado a comportamentos equivocados por enxergar amor onde não existe. Podemos receber influenciações mentais de outros encarnados, induzindo-nos a abusos na área do sexo? Será que nós exercemos influência uns sobre os outros, influenciando-nos uns aos outros também em relação ao sexo? Somente se houver alguma consonância entre o pensamento do outro e o nosso. O mal dos outros ainda alimenta o mal que existe em mim. O mal que ainda existe em mim alimenta o mal que ainda existe nos outros. Por similitude de frequência, similitude de pensamento, nós encontramos o pensamento do outro encontra o nosso e eles são potencializados. Então, isso pode acontecer e daí nós temos que parar e pensar que ainda somos frágeis a nível mental, ainda somos frágeis a nível moral e essa fragilidade deveria exigir de nós maior cuidado, maior zelo na escolha dos locais que nós frequentamos e escolha das nossas companhias. Porque o seu local que eu frequento e as pessoas que estão naquele local podem ainda me influenciar, porque eu ainda sou mental e moralmente frágil, então eu devo evitar locais pouco saudáveis, locais que possam me levar a situações equivocadas, situações que não sejam positivas, saudáveis para mim. E nós costumamos não ser zelosos em relação a essas escolhas. Espíritos mais evoluídos, vamos agora usar Jesus como exemplo, eles podem frequentar qualquer local, misturar-se a qualquer tipo de pessoas, eles saem incólumes daquela experiência. Eles não se sujam, não se deixam desequilibrar por conta do desequilíbrio do outro, porque ele já tem uma firmeza mental e uma firmeza moral que os mantém ali de pé, sem serem influenciados. Mas nós ainda somos como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Então temos que ir com cuidado, com zelo e prestar muita atenção em relação aos locais que frequentamos e as pessoas com as quais temos contato, para que esses locais e essas pessoas não possam exercer uma influência danosa sobre nós. E aos poucos a gente vai se tornando mais firme para que possamos também estar presentes em qualquer local, com qualquer pessoa, sem nos prejudicarmos. Mas essa não é a nossa situação ainda. O sexo vivenciado de forma irresponsável e leviana pode trazer prejuízos ao corpo físico e aos nossos outros corpos? Porque além de termos o corpo físico, nós temos o corpo perispírito, que é o envoltório semifluídico do espírito, que é o corpo do espírito. Temos o duplo etérico, o corpo vital, onde flui a energia vital. E temos ainda outros corpos. Mas nós espíritas costumamos nos ater apenas a esses três corpos: perispírito, duplo etérico, corpo físico. Então, sim, já que somos energia e todos os nossos corpos são energia, inclusive o corpo físico, que nada mais é do que uma energia de baixa frequência, uma energia mais densa, mais compacta, mas é energia também, né? Todos os nossos corpos são energia e ao abastecermos esse complexo energético com energia de baixa qualidade, é inevitável que o intoxiquemos. É energia intoxicando energia. E a partir dessa intoxicação energética que ocorre como consequência das relações sexuais de baixa qualidade,
Todo o corpo é prejudicado, todo o corpo físico pode ser prejudicado, mas de forma especial os órgãos que compõem o nosso aparelho reprodutor, nossos órgãos sexuais, que são regidos pelo centro de força genésico, pelo chakra genésico. O chakra genésico, que foi aviltado na sua nobre função, ele desequilibra-se e, como consequência disso, muitas moléstias podem se instalar nos órgãos que são regidos por esse centro de força, por esses órgãos. Moléstias como inflamações, processos inflamatórios podem começar a aparecer com alguma frequência, processos infecciosos, bacterianos e virais e fúngicos, câncer, tumores podem também se instalar nessa região, infertilidade e até esterilização. Tudo isso pode se instalar nos órgãos do aparelho reprodutor como consequência dessa vida sexual desregrada e de baixa qualidade. Enfim, energia intoxicando energia e o nosso corpo reage prontamente a essa intoxicação. Mas afinal, qual é a saída para nós? Será que existe saída? Claro, né? Sempre tem saída. Gosto muito daquela frase assim, se não está bom ainda, no final tudo fica bem. Se ainda não está bem, é porque ainda não acabou. Sigamos adiante, com perseverança, com fé, buscando sempre o melhor para os outros e para nós mesmos, que o bem ainda vai chegar, né? Então, qual é a saída para nós, para sairmos desse condicionamento mental, esse condicionamento de postura e de atitude que tem nos trazido tanto sofrimento, né? Assenhorarmos do nosso corpo. Sim, nós, espíritos encarnados, nos tornamos senhores do nosso corpo. Não é ele que é o nosso senhor, nós somos os senhores dele. Nos tornarmos senhores do nosso corpo, fazendo valer a nossa vontade, a nossa decisão de vivenciarmos a sexualidade de forma ética. E como é isso de vivenciar a sexualidade de forma ética? Se fôssemos resumir isso numa única frase, qual seria? Vivenciar a sexualidade fazendo ao outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Quando eu tiver dúvida, devo ou não fazer isso? Aceito ou não aquela sugestão, aquele convite? É muito simples. Coloquemos-nos no lugar do nosso companheiro, da nossa companheira, das pessoas que confiam em nós e nos perguntemos, se ele ou ela fizesse isso comigo, como eu iria me sentir? Fácil, simplesinho. Jesus esteve aqui há 2000 anos tentando nos ensinar isso e nós não aprendemos ainda. Então, vivendo nossa sexualidade de forma ética, jamais fazendo ao outro o que não gostaríamos que ele fizesse para nós. Compreender que a afetividade deve se sobrepor sempre à sexualidade, a fim de não nos igualarmos aos animais, para quem o sexo é puro instinto. A presença do amor, do respeito, do afeto, do carinho garante a saúde sexual da alma. Não somos mais bichinhos. Não podemos mais vivenciar o sexo como se fôssemos. Nos casos mais delicados, quando percebemos a necessidade de receber ajuda, buscar essa ajuda, sem vergonha, sem pudor, sem orgulho, buscar essa ajuda onde for possível, buscá-la nos consultórios médicos, buscá-la nos consultórios psicológicos, buscá-la nas casas espíritas, porque na base do problema está um espírito doente, uma alma doente. E as casas espíritas são portadoras de recursos valiosos que ajudam esta alma a reeducar-se, a reerguer-se e reeducar-se. Então, buscar nas casas espíritas recursos como
os trabalhos de desobsessão, que são muito importantes, porque na maioria dos casos de uma vida sexual desregrada, há a participação de espíritos obsessores, como nós já mencionamos. Então, participar dos trabalhos de desobsessão que a casa oferece, participar dos passes, receber passes, fazer uso da água fluidificada, assistir às palestras e participar dos cursos que a casa oferece. E o que isso tem a ver com sexo? Tudo! Porque isso estimula e promove a reeducação da alma. Enquanto a alma não se reeducar, o problema vai continuar. A solução nunca vem de fora, a solução está sempre dentro de nós. Então, é na reeducação da alma que está a solução para essa problemática. Tomar consciência da nossa natureza energética e da grande permuta de energias que ocorre durante a relação sexual, benéficas ou não. Termos consciência de que naquele momento, que devia ser sempre um momento sublime, há sempre troca de energias. E que estas energias podem ser altamente salutares, mas também podem ser tóxicas. Tomar consciência desse fato para então escolhermos o que é melhor para nós. Mas eu não quero me intoxicar com energia de má qualidade. A questão do amor próprio, da autoestima falando mais alto. E por último, compreender o caráter divino da energia sexual, honrando sua existência. O sexo é algo divino. Não tem nada de pecaminoso no sexo, como por anos e anos e anos tentaram fazer-nos crer que fosse. Há séculos estão tentando nos fazer crer que o sexo é pecado, que o sexo é algo sujo, algo a se envergonhar. Basta observar a grande dificuldade que ainda temos para conversar sobre o assunto. Então, perceber, compreender o caráter divino do sexo, da energia sexual, honrando sua existência em nossa vida e não deturpando seu nobre objetivo. E qual é o nobre objetivo do sexo? Tornar-nos co-criadores do universo. Espíritos que criam em nome de Deus. Não criam apenas novos corpos para possibilitar a reencarnação dos seus irmãos. É algo muito maior, muito mais abrangente do que isso. Espíritos que criam um mundo energético, um ambiente energético muito mais saudável e muito mais bonito. A partir da energia sexual de alta qualidade que liberam durante as suas relações. Mas esta mágica só acontece na presença do amor. Já estamos encerrando o nosso estudo, mas há uma última consideração a ser feita. Independente da nossa orientação sexual, independente do gênero com o qual nos afinizamos, masculino ou feminino, acima da nossa hétero ou homossexualidade, há que estar presente sempre, sempre e sempre, a hétero ou a homoafetividade. O sentimento tem que estar presente e sempre acima do sexo puro e simples. Razão e sentimento diferenciam o homem dos animais. Por isso, razão e sentimento devem ser usados por todos nós indistintamente para trazer qualidade à nossa vida sexual e, consequentemente, à nossa vida em todos os aspectos, já que uma coisa acaba sendo consequência da outra. Vivenciando o sexo de forma responsável e amorosa. Quando nós desencarnarmos, quando chegarmos lá no plano espiritual,
Ninguém vai nos perguntar quem você amou enquanto você esteve lá na terra. Ninguém vai nos perguntar quem nós amamos, porque esta resposta é irrelevante. Não importa quem tenhamos amado, homens, mulheres, crianças, animais, não importa, porque o amor é o sentimento e a energia por excelência. E não existe um amor que seja mais nobre, mais bonito, mais importante, mais honroso do que o outro. Amor é amor. Então não importa quem nós tenhamos amado enquanto estivemos aqui pela terra. Mas a pergunta que vai ecoar na nossa consciência como o badalo de um sino. Sim, porque essa pergunta não nos será feita por uma outra pessoa, por um juiz que esteja nos esperando lá. Não, na condição de desencarnados e com a nossa percepção grandemente aumentada, o que vai pegar no nosso pé é a nossa própria consciência. E é aqui que vai ecoar uma outra pergunta. E a resposta a esta pergunta vai nos jogar no céu ou no inferno consciencial? E essa pergunta será: quanto? Quanto você amou enquanto você esteve lá na terra? O seu amor foi econômico? Seu amor foi seletivo? Seu amor foi preconceituoso? Quanto você amou enquanto esteve lá na terra? E se nós, ao nos fazermos esta pergunta, percebermos que há alguns ajustes a serem feitos nessa nossa existência ainda, porque talvez estejamos amando pouco, nos apressemos para fazer esses ajustes necessários, porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos aqui. Nós não sabemos sequer se vamos todos chegar em casa hoje. Vai que acontece alguma coisa nesse trânsito aí, e a gente nem chega em casa hoje. Então, no ano que vem, 2017, eu vou mudar a minha conduta em relação a quanto eu estou amando. Não, comece já, nesse exato instante. Sejamos nós os trabalhadores da última hora, porque não sabemos quando será a nossa última hora. Então, não importa quem nós amemos, mas sim o quanto estamos amando, o quanto estamos doando o nosso amor às outras criaturas. E este quanto diz respeito também às nossas relações sexuais. Quando desencarnarmos, a nossa consciência vai nos perguntar quanto o amor esteve presente nas suas relações sexuais enquanto você esteve lá na Terra. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.